Graça e paz, querido, bom dia para você. Deus abençoe muito a sua vida. Que o Senhor derrame sobre você, sobre a tua casa, as bênçãos dele, a graça maravilhosa de Jesus te alcance como chuva que cai. Assim venha a bênção, a paz, o amor e a misericórdia de Deus sobre a tua vida nesse dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã que está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4. Ele manda que nós provemos os espíritos. Olha que coisa tremenda. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já o venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito de verdade e o espírito do erro. Graças a Deus por isso. Porque a Bíblia, ela sempre é exata. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida, não deixa margem à dupla interpretação. Isso é muito legal, porque embora hoje em dia todo mundo diga assim, eu creio do meu jeito, eu creio da minha maneira. Irmão, esquece isso, porque Deus deixou o manual, Deus deixou a sua palavra. Deus, ele se revelou ao homem através de Cristo Jesus. Através do Messias, através de Jesus Cristo, Deus se revelou. E o texto diz aqui assim, não creais em todo espírito. É mais ou menos assim, não creia em todo pensamento, em toda doutrina humana, em tudo que os homens dizem, as pessoas falam, porque muitas vezes essa inspiração é o próprio coração do homem e a maioria das vezes tem uma origem maligna, porque o inimigo, o diabo, se opõe a Deus. O espírito do homem, como está também no pecado, está em trevas, ele também se opõe às coisas de Deus. Então eu quero dizer para você nessa manhã que você precisa verificar os teus pensamentos, verificar os conselhos que você recebe, aquilo que falam para você, verificar em que base? Na base do Senhor, na base que é Cristo, na rocha que é Cristo. Porque o texto diz aqui, todo espírito que não testifica de Jesus, assim, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo que diz Jesus veio em carne. O que significa isso? Significa dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, aquele Deus que se fez homem e habitou entre nós, como a Bíblia diz. Mas todo aquele que não confessa Jesus não é de Deus. Então não é só não confessar que Jesus veio em carne. Não confessa a Jesus como Senhor. Qual é o propósito da manifestação, da revelação de Deus ao homem? Revelar Jesus Cristo. Glorificar Jesus Cristo. Glorificar a Deus através da pessoa de Jesus. Reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, conforme diz a palavra de Deus. Então, existem muitos artifícios
muitas maneiras. Você sabe que existem muitas religiões que citam Jesus Cristo, que usam Jesus como exemplo, que usam Jesus, palavras de Jesus. Mas isso tudo, irmãos, é subterfúgio do inimigo, para tirar o foco de que Ele é o Senhor, Ele é Deus. Não é só o ensino de Jesus, é a pessoa de Jesus. Não é só a pessoa de Jesus, é o ensino de Jesus, é tudo. Então a gente entende que o espírito do anticristo, ele não vai necessariamente negar Jesus, mas é negar o seu senhorio, negar a sua origem e negar a sua carnalidade, a sua humanidade. Por quê? Porque muitos dizem, Jesus é um espírito iluminado, é um ser. Não, Jesus veio em carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, todo aquele que exalta, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, toda palavra, toda doutrina que exalta Jesus, que glorifica Jesus como Deus e como único meio de salvação, esse é de Deus. Se agora se diz, não, é Jesus mais isso, é Jesus mais aquilo, é Jesus mais aquilo outro, foge disso, porque esse é o espírito do anticristo, que quer dizer que Jesus não é o suficiente, não é o único, não é o centro, não é aquele que de fato revela e manifesta nele mesmo a glória de Deus. Então é uma maneira da gente identificar isso. E uma coisa interessante que diz aqui, que já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. E aquele que ouve essa palavra é de Deus. O que não ouve, não é de Deus. Aí eu quero dizer para você, tem ouvido essa palavra? Você tem dado ouvidos? Você tem vivido pelo que a palavra de Deus fala, prega, manifesta, revela? Você tem sido alguém aliançado com a pessoa de Jesus Cristo dessa forma? Porque o texto diz, nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Você já reparou que tem gente que você fala 200 vezes, está pregando há 20, 50 anos e a pessoa não ouve. Por quê? Porque ela não é de Deus, porque ela não abriu o coração ainda. E quando fala não é de Deus, não significa que alguns estão predestinados para os céus, para o inferno, não é isso. É porque o coração da pessoa, o coração dela não está em Deus ainda. Ela precisa se converter, ela precisa entregar a Jesus a sua vida, ela precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, querido, não seja pego, levado por ventos de doutrina, entenda isso. Toda palavra que vem de Deus, glorifica Jesus como Deus, revela Jesus como Deus, manifesta a bondade e a divindade do Senhor Jesus. Que nessa manhã Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero pedir a você que nos ajude divulgando, curtindo, compartilhando, comentando. Amém? Seja um semeador. Assim é uma forma da gente semear a palavra também. Tá bom? Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Shalom.